Alô, participante, vamos dar início ao nosso Mercado em Foco de fevereiro, iniciando pelo cenário macroeconômico e fechando com a parte dos nossos investimentos. Bom, o cenário macroeconômico de fevereiro, ele foi marcado por uma elevada volatilidade, impulsionada por tensões geopolíticas, resiliência da economia norte-americana e ajuste nas expectativas de flexibilização da política monetária no Brasil. Em relação à escalada do Oriente Médio, o mês registrou um forte acirramento aí do conflito no Oriente Médio, após forças dos Estados Unidos e de Israel bombardearam o Irã, matando aí lideranças importantes, aí, incluindo o líder supremo Ali Khamenei. Em retaliação, o Irã atacou as bases americanas e a Guarda Revolucionária ameaçou o fechamento do Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é onde transita cerca de 30% do petróleo mundial e grande volume de gás natural. Essa ameaça ao escoamento global gerou um salto na cotação do barril de petróleo, que saiu de $68 para mais de $100, né, pós-conflito. Em relação à economia norte-americana, ela continua resiliente, a inflação ainda, né, persiste em patamares elevados, a atividade robusta, aí, tudo isso fez com que o Federal Reserve mantivesse a sua postura cautelosa e dependente de dados. A ata do FONC não sinalizou nenhum corte imediato e a expectativa do mercado passou a ser de apenas 2 reduções nos juros ao longo do ano, possivelmente, né, nas reuniões de junho e de setembro. No cenário doméstico, né, no Brasil, a economia brasileira ela deu sinais de desaceleração aí sobre o peso dos juros altos. Por outro lado, o IPCA de fevereiro ele surpreendeu negativamente, teve uma alta de 0,70, acima das projeções aí de 0,64. Essa aceleração foi impulsionada aí pelo setor de educação, aí puxada pelo reajuste das mensalidades escolares aí no início do ano letivo. Transportes foi o segundo maior impacto aí no índice, com uma variação de 0,74, e o destaque da alta, né, de 11,40%, ficou com o reajuste das passagens aéreas. Em relação à nossa política monetária, o Copom, né, não houve reunião, né, do Copom no mês de fevereiro, a taxa Selic permaneceu aí estacionada em 15% ao ano. No entanto, na reunião de março, o Copom deu início ao tão esperado ciclo de afrouxamento monetário e reduziu a taxa Selic em 0,25%, levando de 15 para 14,75%. A decisão ela refletiu um cenário de cautela, né, devido a essas incertezas que eu comentei, né, internacionais, aí, de guerra, preço de petróleo, e tudo isso impactou a decisão aí do Copom. Em relação aos mercados, o Brasil continua se beneficiando aí de um fluxo expressivo de capital estrangeiro para os nossos mercados, principalmente os mercados emergentes. Recentemente, nós vimos alguns ajustes aí de precificação nas bolsas, né, nos mercados, em função do desdobramento aí da guerra nos Estados Unidos e Irã. Na nossa visão aqui da KPF, vemos isso como uma boa janela de oportunidade de entrada em renda variável. A gente havia, em várias reuniões, eu já venho falando que a nossa exposição a risco está zerada e estávamos esperando um movimento, né, uma janela de oportunidade boa para retomar e agora a gente está vendo uma janela importante aí nesse momento de reprecificação de ativos, principalmente em relação à renda variável. Em relação aos nossos investimentos, fevereiro, o plano BD encerrou o mês com retorno de 0,75, a meta foi ligeiramente acima, 0,93. No acumulado do ano, até fevereiro, a gente está com 1,61 de retorno no plano BD e a meta atuarial 1,80. Já o plano CV fechou o mês com retorno de 0,86, a meta atuarial foi 1,06. No acumulado do ano até fevereiro, a carteira apresenta um retorno de 1,74 e a meta atuarial 1,84. Já no plano família, ele encerrou o mês de fevereiro com retorno de 1,05, equivalente a 106% de CDI, e no ano acumula um retorno de 2,19, equivalente a 101% de CDI. Pessoal, aqui eu queria explicar de uma forma bem simples o motivo, né, da gente ter ficado abaixo da meta atuarial no mês de fevereiro. E antes de tudo, é importante dizer que não foi nenhum erro de estratégia, nenhum erro nenhuma deteriorização de qualidade de investimento, nada disso. Foi uma questão técnica de cálculo de atualização das NTNBs. Deixa eu explicar de uma forma mais fácil. A nossa meta atuarial ela é corrigida pela inflação oficial do mês, o IPCA cheio, que chamamos.
que só é divulgado depois que encerra o mês, depois que o mês termina. Já os nossos investimentos, principalmente de renda fixa, e os títulos públicos indexados à inflação, que representam mais de 85% aí da nossa carteira, eles são atualizados ao longo do mês com base em estimativas de inflação, ou seja, a Meta usa o IPCA fechado e a carteira de títulos de NTN-B, ela usa uma previsão do IPCA ao longo do mês, que se atualiza geralmente nos dias 12 e 27 de cada mês. Agora vem o ponto principal. Em fevereiro, nós tivemos menos dias úteis. O último dia útil do mês foi exatamente no dia 27, a data da última atualização do IPCA. Né? Então, justamente a última elevação do IPCA, que aconteceu no dia 27, não foi refletida no mês de fevereiro. Ela ficou apenas, né, para o mês de março. Com isso, a carteira acabou refletindo uma estimativa de IPCA que ficou muito defasada em relação ao número oficial. Traduzindo aí de forma simples, a inflação que corrigiu a meta atuarial foi de 0,70. E a inflação que estava refletida nos ativos naquele mês de fevereiro, foi de 0,45. Isso gerou esse pequeno descasamento no mês que impactou diretamente o atingimento da meta atuarial. Mas aqui vem uma parte importante. Esse efeito ele foi temporário e ficou no mês de fevereiro. Já em março, com a atualização dos números, né, e com a atualização do IPCA, o movimento foi contrário. E os planos recuperaram esse desempenho do mês de fevereiro. Inclusive no acumulado do ano. Já estamos novamente acima da meta atuarial, tanto no mês, como no acumulado do ano até o fim de março. Eu vou apresentar esses números no próximo mês, mas já antecipando esse movimento, né, de diferença de cálculo, só para deixar claro, né, para vocês. Então, reforçando, não houve perda de qualidade de carteira, foi apenas uma diferença da forma de cálculo da inflação que corrige os títulos para a meta atuarial, algo normal nesse tipo de investimento. A gente segue aí com uma carteira sólida, bem posicionada e focada em aproveitar essas oportunidades de mercado. Agradeço novamente pela confiança e até o próximo Mercado em Foco. Obrigado.